Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo Cool. A conversa de hoje será sobre experiências internacionais e intercâmbio na formação do arquiteto e do estudante de arquitetura. O convidado será o professor Charles Vincent, que é arquiteto, formado pela FAUSP, também tem doutorado direto pela mesma instituição. Atualmente ele é representante internacional junto à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie para conversar aqui com a gente a respeito do tema. Charles, é um imenso prazer contar contigo aqui nessa conversa. Antes de mais nada, seja bem-vindo. Obrigado, Gui. Prazer estar aqui. A gente sempre começa pedindo para você falar um pouco sobre a sua experiência. A gente sempre começa perguntando e pedindo para falar sobre a sua experiência, né? Fala um pouco sobre a sua carreira para dar um apoio para nosso começo de conversa aqui. Bom, eu entrei em 1980 na FAO, porque eu sabia desenhar bem, basicamente. Eu tinha uma ideia muito pouco clara do que seria ser um arquiteto. E a verdade é que eu acabei fotógrafo, eu abandonei o curso durante um período. Estou dando um pouco do lado B também, né? Essa é a parte boa. Pois é. Tive uma produtora de cinema, de vídeo e cinema, trabalhei na Amazônia, tive malária. E um dia veio o presidente Collor e faliu todo mundo, e eu fiquei sem ter o que fazer. Aí eu voltei para a FAO e me formei. Nesse período paralelo ao meu curso na FAO, eu acabei me familiarizando com computação gráfica. Então, quando eu voltei para a FAO, eu voltei em 1990 para concluir em 92, eu tinha uma experiência relativamente grande com computação, e isso acelerou um pouco o meu reposicionamento na carreira. Me formei arquiteto, passei a trabalhar no escritório do Paulo Bruna por um período breve. Depois eu comecei uma prática particular como arquiteto, principalmente residencial, e algumas breves associações para fazer projetos em arquitetura corporativa. E nesse período, eu também aprimorei um pouco essas capacidades com o uso de computação gráfica e virei um consultor pro forma em alguns escritórios, e um pouco por causa disso, acabei sendo convidado da aula de computação gráfica no design da Mackenzie. Na época era o curso de desenho industrial, ainda não era da Faculdade de Arquitetura, era da Faculdade de Comunicação e Artes. E por causa desse meu ingresso, isso se deu em setembro de 95, por causa desse meu ingresso de volta na academia, eu comecei um mestrado. Esse mestrado se transformou num doutorado direto, não cheguei a fazer a banca de mestrado, porque o tema era relativamente original, e concluí esse doutorado em 2002. Então, desde então, eu sou professor doutor. Sempre com essa prática de ensino e depois pesquisa no ambiente da FAO Mackenzie, que me acolheu de uma maneira super bacana. Assim, eu achei um ambiente que tinha mais conexão com o que eu pensava da prática de arquitetura. E aí eu assumi várias funções como professor pesquisador, e a mais recente, já são 4 anos e meio, acho, é a de representante internacional junto à COI. Né? Como o Gui falou, é a coordenadoria internacional da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que tem feito esse esforço de se internacionalizar mais intensamente, o que envolve principalmente auxiliar os estudantes que pretendem fazer intercâmbio fora, a gente chama de mobilidade, no caso do Mackenzie, mobilidade internacional, mas também acolher os alunos que vêm de universidades fora do país, que têm interesse em passar um semestre ou 2 semestres conosco na Faculdade de Arquitetura. De fato, a Faculdade de Arquitetura é a que mais recebe alunos internacionais do Mackenzie. É a primeira, ela disputa o primeiro lugar da que mais envia estudantes com o direito, mas é desde sempre a que mais recebe alunos internacionais. Nós temos uma enorme atratividade para estudantes de arquitetura de fora do país. Isso é muito, muito interessante. E qual é o impacto na formação do estudante de arquitetura, né? Eu acho que a gente pode até pensar no impacto pessoal e no impacto mesmo do ponto de vista da formação.
Bom, o modo de se ensinar arquitetura fora do país diverge muito do nosso modo, né? O nosso modo embora muito competente e muito eficiente para a prática profissional nacional, é um modo engessado, é um modo que permite menos experimentação. Eu devo dizer que no Mackenzie a gente permite mais experimentação, mas no geral é um modo mais engessado, com menos opções de perseguição de carreira. A gente tem esse olhar de deve-se aprender de tudo. E quando você aprende de tudo, você aprende com pouca profundidade. A experiência que um aluno tem em 1 ou 2 semestres fora é vivenciar ambientes, em primeiro lugar, acadêmicos muito distintos, muito diversos, em geral com mais experimentação. A segunda é a experiência de convívio, não só numa cultura local. Por exemplo, um aluno que vai para o Politécnico de Milano, ele está indo para o topo do mundo em design e arquitetura. Então, a cultura milanese, a cultura arquitetônica de design em Milano é única, é uma cidade e é uma universidade que atrai alunos do planeta inteiro. Então, ele vai ter um convívio cultural de altíssimo nível, além da experiência acadêmica, que eu já mencionei, que é muito diversificada, esse convívio cultural numa cidade que é muito orgulhosa dos seus feitos industriais, na arquitetura e no design, e vai ter um convívio com estudantes de outros locais do planeta. Então, é um convívio, de fato, multicultural, né? E essa experiência permite uma percepção do mundo e do nosso lugar do mundo muito diferenciada. Nós somos muito autocentrados, nós somos um país continental que precisa ser autocentrado para dar conta, ou tentar dar conta dos nossos problemas, mas nos falta essa visão mais aberta internacional. E essa experiência eu acho que é única na formação de um arquiteto, de um designer, e na verdade de qualquer profissional. É muito interessante, né? Até pensar se esse tipo de atitude de mobilidade internacional, intercâmbio, dependendo do lugar tem um nome, né? Mas essa possibilidade de se relacionar tanto com o conhecimento, a tipologia de conhecimento que é feita fora, desenvolvida, ou mesmo essa relação de cultura, você acha que traz perspectiva de trabalho internacional para quem faz isso? Imediata, durante o próprio intercâmbio, durante a própria mobilidade. Em alguns países, o aluno pode estagiar em escritórios locais, depende muito da legislação em cada país, mas é possível fazer estágio enquanto você está no seu período de mobilidade. E isso cria um outro aspecto que eu não mencionei, mas que tem a ver com a tua pergunta agora, que é você começa a formar um network muito significativo no plano internacional. Você cria laços e vínculos pessoais com colegas de profissão, futuros colegas de profissão, no plano internacional. E essa experiência é muito importante para que você faça, eventualmente, um master, um mestrado fora do país. Você conhece um pouco o caminho das pedras, por assim dizer, mas assim, existe uma linguagem local para se falar de arquitetura, e essa linguagem ela é importante quando você se candidata a um mestrado fora. E a tua pergunta especificamente é sobre trabalho internacional. Sim, não é sempre que você consegue o reconhecimento do diploma brasileiro fora, mas como a prática dentro dos escritórios é baseada principalmente em competências e não em títulos, é possível ter uma prática como arquiteto dentro de um escritório. Você não vai ter a autonomia plena de um arquiteto, mas você pode ganhar uma grande experiência trabalhando em escritórios internacionais. De fato, a gente tem vários alunos fazendo exatamente esse percurso hoje. Além disso, você também abre uma porta para fazer um master. O master na Europa continental é o que te qualifica como arquiteto. Então, o caminho que vários alunos que já se formaram no Mackenzie escolhe é de fazer o master enquanto trabalha no escritório, sem a função de arquiteto titular, de arquiteto pleno, mas ao completar o master, ele cria condições de se candidatar no órgão de classe correspondente, e a Europa é bastante complicada nisso, a se candidatar ao título de arquiteto formal, pleno, né? Dificilmente um arquiteto estabeleceria uma prática individual, em outras palavras, dificilmente um arquiteto brasileiro abriria um escritório individual depois desse percurso. Assim, você precisa de alguns anos, mesmo quando
formado na Europa para chegar ao ponto de abrir um escritório. O escritório é um negócio, em primeiro lugar, né? E as normas profissionais, os requisitos diferem muito, mesmo tendo a União Europeia, em países distintos, né? Muito bem. O Charles, o Master é diferente do nosso mestrado, né? Uma outra Completamente questão. diferente. Completamente diferente. O Master, a formação na Europa continental, então estou me referindo especificamente à Europa continental, é uma formação que envolve 3 anos de bacharelado. O bacharelado não habilita profissionalmente, tá? Mas complementada por 2 anos de Master, que, embora a tradução literal seja mestrado, ela não equivale ao mestrado acadêmico nosso. O Master é o que te dá a habilitação profissional formal. Um Master, muito grosso modo falando, seria como um mega TFG, um TFG de 2 anos, que tem as investigações teóricas, a execução de uma monografia, e ele também se constitui de uma série de estudos de projeto mais avançados, com temáticas mais complexas, e ao final você apresenta uma dissertação, que não é uma dissertação acadêmica estrito sensu, mas é uma dissertação no qual você mostra como, usando as referências bibliográficas que você estudou nesse período, você ataca e resolve questões de projeto significativas. Então, é como um grande TFG, no caso do Mackenzie, que é um TFG complexo, né? É isso. Maravilha. Você tem algumas histórias, alguns exemplos de alunos que seguiram essa carreira ou esse caminho para explicar para a gente? Tem umas boas, né? Não, tem uns alunos muito antigos, né? Mesmo alguns colegas do meu tempo de graduação tiveram práticas internacionais que não são ligadas diretamente a terem feito intercâmbio, mas a terem decidido, logo após se formar, se aventurar em mercados fora, né? Mas nos exemplos que eu acompanho, desde que eu tenho essa função no Mackenzie de representante internacional, eu tenho inúmeros alunos que participaram, seja de intercâmbio, seja de workshops internacionais. Então, eu tenho um caso de uma ex-aluna que eu vou entrevistar em breve numa série de webinars que a gente faz sobre alunos que saem do Mackenzie para fora, que é a Isabela Micheleto Lima. Ela foi me orientando de TFG, mas antes disso ela participou de uma oficina, um workshop internacional do professor Caldana, em Milano, né? Que era uma oficina de projeto em que os alunos, durante 2 semanas, faziam uma imersão integral dentro da escola para estudar problemas locais, com professores locais, colegas locais. Logo em seguida, ela fez um workshop similar que eu promovi na Áustria, de uma série que eu havia promovido, também de 2 semanas, imersão integral, sábado e domingo, varando noite, e era um projeto binacional, né? Os alunos tinham de resolver simultaneamente um problema urbano, de arquitetura urbana, na cidade de Graz, na Áustria, e no bairro da Luz, na cidade de São Paulo. Então, ela teve uma outra experiência que eu não sei com quem foi, mas ela teve uma terceira experiência internacional concentrada. Então, não foram intercâmbios formalmente falando, mas eram imersões muito intensas de projeto, né? Nesses ambientes internacionais. Aliás, ela participou também do retorno de um desses workshops que a gente fez no Brasil com estudantes austríacos e brasileiros, quando eles enfrentaram em loco os problemas que a gente enfrentava na época na região do bairro da Luz, aqui em São Paulo, que são problemas que, se você se interessar em ler a respeito, são numa escala que os austríacos não conseguiam compreender, né? O bairro é maior e mais complexo do que a cidade inteira da onde vieram esses estudantes. Ok, ela depois terminou o seu TFG e estava em dúvida se assumia uma posição numa empresa para a qual ela tinha sido convidada, uma posição super destaque, era uma aluna muito competente, uma arquiteta muito, muito bem preparada, ou se fazia um mestrado, e ela viu a oportunidade de fazer mestrado na Architectural Association em Londres, que é uma escola super significativa, onde Patrick Schumacher leciona, onde a Zaha Hadid lecionava, ou seja, uma escola que juntava alguns gênios da espécie, né? Uma escola muito experimental. É um master. O master na Inglaterra é um pouco distinto do continental. Ele é pós 5 anos de graduação,
Ele dá um grau acadêmico, mas ele é muito prático também. É um master de 1 ano e meio, na verdade. Logo em seguida, concluiu o master, ela prestou um concurso para um escritório, um pequeno escritório que tem no Rio Tamisa, que é de um arquiteto que vocês devem conhecer, Norman Foster, e ela passou. Então, ela trabalhou 2 anos no escritório Norman Foster, teve uma grande experiência, e nesse período ela fez a convalidação do diploma dela, que é um processo burocrático. Os ingleses são um pouco mais práticos e existem uns caminhos, a gente chama de fast tracks, que são os caminhos que simplificam o reconhecimento de diploma. Quando ela tinha um master em inglês e tinha uma prática já no escritório inglês significativa, isso facilitou a obtenção do reconhecimento. Hoje ela trabalha num outro escritório de arquitetura, ela vai ser entrevistada daqui a umas poucas semanas numa série de webinars que a gente faz. Depois eu posso passar para o Guilherme o link. Mas é um caso muito significativo. Tem um caso um pouquinho mais recente de um aluno que concluiu o Master, depois de fazer o teste de no Mackenzie, concluiu o Master na Cornell, e agora está trabalhando no escritório em Nova York. Ele também nos deu uma entrevista recentemente. Mas são inúmeros outros alunos. Esses são alunos com os quais eu tenho algum contato mais direto, mas vários alunos usam o apoio da Faculdade de Arquitetura e da COI, no Mackenzie, para preparar sua documentação e fazer essa transição para o mercado internacional. E há alguns casos de alunos que, depois de uma prática internacional, voltam como representantes das empresas nas quais eles trabalharam e têm uma atuação no Brasil. Então, eles são, em geral, o representante internacional ou o representante no Brasil de algum escritório ou empresa internacional. Mais e mais a gente afina essas relações num mundo que é multicultural, que é muito integrado, a economia é muito integrada, né? E eu devo dizer, só para complementar, isso é uma pequena fração de um processo que ainda vai demorar muito, da nossa integração internacional econômica com o resto do mundo. A gente não é integrado com o resto do mundo. E arquitetos têm um papel muito significativo. Arquitetos operam nesse plano que é da produção da cidade construída, mas da produção dos valores culturais. Essa integração é muito significativa, né? Muito bem. E é caro fazer isso? É custoso? Como que funciona essa questão, né? Tem algum lugar que seja de graça? Porque nós sabemos que é diferente. A universidade fora do Brasil é diferente daqui, nesses quesitos. Como que funciona para vocês isso? Bom, essa questão tem uma série de aspectos, vou tentar delineá-los, né? O primeiro deles, no âmbito exclusivo do Mackenzie, se a mobilidade é feita formalmente, a gente tem uma seleção de estudantes que são, então, indicados pela universidade para as universidades parceiras, na Europa, Ásias e Américas. O estudante de Mackenzie ele deve pagar sua matrícula, mas ele não paga as mensalidades, né? O que significa formar uma reserva financeira significativa que, dependendo do caso, dá conta dos custos de estar fora do país, incluindo viagem. Então, o Mackenzie não paga para estudante ir, não oferece uma bolsa, mas o Mackenzie abdica das mensalidades por 1 ou 2 semestres, de forma que esse empenho financeiro que o aluno tinha como aluno do Mackenzie é suspenso para que ele possa ter recursos para viver, viajar e assim por diante, né? Agora, a maior parte dos parceiros continentais na Europa abdica da cobrança de mensalidades, que não são tão altas, tá? Um semestre na Espanha, por exemplo, no Politécnico de Madrid, fica em torno de 2.000 euros. Semestre, né? O que dá uma quantidade relativamente pequena de euros mensais. É um valor elevado, evidentemente, mas é menos do que as boas universidades brasileiras cobram, né? Então, se você considera que ele não paga essa mensalidade, na Espanha, por exemplo, o Politécnico de Madrid, que é uma escola excelente, muito procurada, e ele forma essa reserva por não precisar pagar uma Mackenzie durante o período que ele está na Espanha, ele acaba formando, ele está tendo um ganho financeiro implícito por não pagar nem aqui nem lá, e esse dinheiro que ele despenderia no Mackenzie, ele despende num alojamento estudantil, com os custos de viagem, eventualmente até algumas viagens de trem e assim por diante. Então, esse é um dos modos de pensar essa equação financeira-econômica de se estudar fora.
Há países em que tem universidades, a Inglaterra, por exemplo, nós temos uma das parcerias com Leeds, que surpreendentemente abdica das mensalidades, o sistema de ensino inglês é muito caro, muito elevado, mas tem outras universidades na Inglaterra que não abdicam da mensalidade, da tuition. A tuition, na verdade, não é uma mensalidade, é uma semestralidade. Nesse caso, o aluno tem que ter o poder econômico para desembolsar e bancar esses custos. Há países em que o custo de vida para estudantes é muito baixo. Por exemplo, a Áustria e a Alemanha têm um custo de vida surpreendentemente muito baixo. Na verdade, não só para estudantes, porque tem as economias muito equilibradas, isso, e para estudantes tem uma série de benefícios com transportes públicos, por exemplo, que não são só um bilhete de metrô ou ônibus, mas viagens de trem dentro do estado que você está, são gratuitas para estudantes. Cidades como Milano ou Londres estão entre as cidades mais caras do mundo. Então, em Milano, um caso mais antigo que eu conheço, a estudante morou numa cidadezinha a 60 quilômetros de Milano e ia todo dia a Milano de trem. Com isso, ela conseguiu baixar os custos, mas o custo de vida nas cidades italianas é, em geral, muito alto. E idem na Inglaterra. Estados Unidos têm universidades que abdicam de mensalidades e ainda oferecem alojamentos e pensão completa, ou seja, café da manhã, almoço e jantar dentro da universidade. As universidades americanas são campos gigantescos, né? Com custos muito reduzidos. Me foge o nome da universidade na qual eu acompanhei 2 estudantes brasileiros do curso de design, nesse caso. A gente tem a Universidade do Texas, que é também um mega campus, também abdica de mensalidades, e tem cursos de excelência internacional, também com estrutura de alojamentos estudantis, restaurantes, e assim por diante. Então, é possível viver de forma muito econômica, mas, na sua maioria, as universidades americanas cobram tuition, são relativamente elevadas, mas isso é uma característica muito americana. Eles têm estruturas que, quando não tem alojamentos no campus, eles têm sistemas com casas de famílias ou prédios que são dedicados exclusivamente a estudantes universitários com custos reduzidos, né? O custo de vida, em geral, nos Estados Unidos é muito baixo, na verdade, tirando a equação do dólar, né? Essa está fora do controle de todo mundo, né? Países como Coreia do Sul, nós temos convênio com 3 universidades na Coreia. Embora tenha alguns custos muito altos, os sistemas universitários acolhem o aluno na sua integralidade, alojamento, suporte médico, assim por diante, porque são estados de bem-estar social muito bem estruturados, né? Eu devo dizer uma outra coisa, não está no escopo da pergunta, mas é muito importante. A maior parte das universidades acolhe os nossos alunos no período de master. A maior parte dos nossos alunos faz o intercâmbio ou a mobilidade durante o 4º ano da faculdade, que equivale lá ao 1º ano de master. Não é uma equivalência formal, reconhecida legalmente, mas há um paralelo na complexidade das matérias. E aí o idioma, em geral, o idioma das aulas é inglês, tá? Com exceções na Itália, mas mesmo na França, o aluno pode fazer as matérias durante a mobilidade, cursando as matérias em inglês. Isso é na Alemanha, na Áustria. Em Portugal, isso costuma ser um problema. Formalmente seria o inglês, e se cabe aqui a explicação, por que o inglês no 4º, 5º ano, ou nos anos de master? Porque é o momento que os estudantes de vários países europeus fazem seus intercâmbios internos. Então, é muito comum o intercâmbio na Europa acontecer durante o master. Às vezes o aluno faz 3 anos num país e os 2 anos de master no outro país, né? E eles, naturalmente, têm a perspectiva de trânsito profissional internacional depois de formados, né? Quando você entra considerando isso no seu intercâmbio, você também aumenta as suas chances de ter esse trânsito profissional internacional, no continente europeu em especial. Ô Charles, você indica então que o pessoal faça esse trânsito internacional, essa mobilidade, em torno de qual semestre, mais ou menos?
7º e 8º semestre é o período ideal, por 2 motivos. Por esse que eu falei, você vai estar num semestre ou num ano europeu onde mais colegas internacionais estão fazendo intercâmbio. Então, você não vai ter contato só com a cultura local, mas você vai ter estudantes da Tchecoslováquia, da Hungria, russos, chineses, indianos, e assim por diante. E esse popurrí cultural ele é muito rico no nosso campo, arquitetura, e no campo de design, devo dizer também. Essa mistura cultural, ela é super importante na formação. É o motivo primeiro para fazer um intercâmbio, para fazer uma mobilidade, é essa vivência multicultural, né? E se você faz no 4º ano, ou 7º e 8º semestres, você tem mais dessa riqueza multicultural. Muito bem. Charles, eu agradeço imensamente seu tempo, conversar aqui com a gente. Conversamos hoje com o professor Charles. Muitíssimo obrigado. Charles, últimas palavras aí? Se você ainda não fez, faça intercâmbio, eu acho, ou mobilidade. É super importante. Se você não pode enfrentar um período de intercâmbio completo, faça um mochilão de 1 mês, faça um curso de verão, faça um workshop oferecido, às vezes na sua universidade, às vezes numa universidade conhecida aqui. Algumas dessas oficinas oferecidas, em especial na Europa, são abertas para alunos internacionais. Nem sempre são caras, né? Faça, tá? Isso aumenta as suas perspectivas profissionais internacionais, mas também aumenta as suas perspectivas no Brasil. Muito bem. Charles, é isso aí. Pessoal, vocês ficaram aí com mais um Papo Cool. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o like aí. Em breve, mais conteúdos bacanas com pessoas interessantes para vocês. Muito obrigado, Charles, muito obrigado novamente. Pessoal, esperamos vocês em outros conteúdos. Até mais.